Salut, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje para mais uma aula aqui no Duolingo, onde vou fazer uma atividade de francês e comentar ou explicar as respostas. Allons-y! Então vamos clicar aqui, vamos começar. Je choisis ou tu choisis? Alors, je choisis ou tu choisis. Vamos fazer aqui a fala. Então aqui a gente observa que tanto para o je quanto para o tu, o verbo choisir se conjuga exatamente da mesma forma, tá? Choisir é um verbo do segundo grupo e isso acontece com todos os verbos do segundo grupo, que são os verbos que terminam em ir, né? Em ir. Então, choisir, finir, punir, tá? Mas cuidado que não são todos os verbos que terminam em ir que são do segundo grupo. Existem bastante exceções. Bom, aqui temos examen, répéter, seconde, allo. Vamos procurar aqui. Allô. Allo. Répétez. Répéter. Seconde. Seconde. Examen. Examen. Perfeito. J'ai un cours de yoga à 2h30. J'ai un cours de yoga à 2h30. Então, aqui temos uma expressão legal aqui para as horas, que é o et demi, né? Que é utilizado para e meia. Então, aqui eu tenho uma aula de yoga às 2h30. Então, esse et demi podemos usar para todas as horas, né? Então, 3h30, 4h30. E aí, basta colocar essa expressão para informar e meia. Se fosse 30, também funcionaria, né? À 2h30, tá perfeito. Voilà, très bien. Avoir, traduire, demander et seconde. Commander. Commander, voilà. Seconde. Seconde, Avoir. avoir, Traduire. traduire, tout à fait. Il finit l'université le mois prochain. Il finit l'université le mois prochain. Então, ele termina a universidade no mês que vem, tá? Para falar que vem assim, a gente utiliza o termo prochain ou prochaine. Então, par exemple, la semaine prochaine, semana que vem. Le mois prochain, mês que vem. Então, tem essas expressões que a gente pode utilizar. Ah non, il ne choisit pas. Ah non, il ne choisit pas. Então, vamos... Choix. Choisis. Aqui claramente é a segunda opção, né? Voilà. Le film est à 2h30. Le film est à 2h30. Então, mais uma vez, vemos aqui a expressão et demi, né? Utilizando as horas. Então, o filme é às 2h30. Então, o filme é às 2h30, né? Não precisa do horas, vai lá. Tranquilo. Je dois partir à 3h30. Je dois partir à 3h30. Demain. Demi. Perceberam a diferença? Um é demain, que é amanhã, que é o primeiro, e o outro é demi, que é a nossa expressão aqui para falar 3h30, né? 3h30. Vou passar de novo. Demain. Demi. E o segundo, demi, que é o correto. 6h30. 6h30, 6h30, né? Então, como a gente já sabe aqui do et demi. Une seconde, né? A particularidade de seconde é que se escreve com C. Apesar de se pronunciar com G, né? Seconde, a gente escreve com C. Então, é uma expressão une seconde para você pedir algum tempo para a pessoa enquanto você termina alguma coisa, né? Enquanto você só resolve alguma coisa. Claro que não vai durar 1 segundo, né? Raramente vai ser o caso, mas é uma expressão que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, une seconde, Paul veut manger mon croissant. Então, tipo, 1 segundo, o Paul quer comer o meu croissant, d'accord? Então, aqui é uma expressão realmente para poder informar. Espera um tempinho aí que eu vou resolver uma coisa. Elle finit les cours à 5h. Elle finit les cours à 5h, tá? Geralmente, aqui não pronunciou, ele pronunciou 5h. Por quê, né? Eu imagino. Porque o 5, em muitos casos, de fato, não vai ser pronunciado o quê, né? Por exemplo, se eu for falar 500, né? Que é a junção da palavra 5 com 100. Aí não se pronuncia o quê? Se fala 500.
Mesma coisa com 1000, né? Se eu quero falar 5000, eu vou juntar 5 com 1000. E aí vai ficar 5000, né? Essa é a pronúncia do 5. Só que quando a próxima palavra começa com um som de vogal, igual o caso do heure, aí normalmente eu vou pronunciar o Q. E vai ficar 5 heures, d'accord? Essa é a forma mais normal de se pronunciar esse número, né? Porque aqui na pronúncia ele acabou não pronunciando o Q. Ó, vamos escutar de novo. Elle finit les cours à 5 heures. Voilà, à 5 heures, mas o mais normal é pronunciar realmente 5 heures. Então, ela termina as aulas às 5 horas. Voilà. Elle, então, escolher é o verbo choisir, d'accord? E como a gente está conjugando avec il choisit, aí a terminação vai ser com T. Il choisit toujours des films nuls. Ele sempre escolhe filmes ruins, tá? Nul é uma expressão legal para poder se referir a ruins. A gente já vê aqui na tradução. Então, é também utilizado para falar para uma pessoa, né? Não é legal, mas você pode falar tu es nul, tipo, você é ridículo, você é ruim, d'accord? Então, nul tem várias utilidades, sempre do lado mais negativo. Paul choisit le Choisit. Emma peut choisir Choisir. no restaurant, não? Então, eu já cheguei a comentar em outros vídeos, né? Aqui no primeiro eu vou conjugar, Paul choisit, ele escolhe. E no segundo eu já tenho um verbo, Emma peut, pode. Então, o verbo que vem em seguida, normalmente no infinitivo, que é o choisir, na sua forma onde ele não está conjugado. Ele termina a universidade no próximo mês. Então, il finit l'université prochain. Então, il finit l'université le mois prochain. Então, ele termina a universidade no próximo mês, d'accord? Então, como a gente viu, né, o prochain para informar do próximo. E aqui a gente utiliza depois da palavra mois, né, diferente do português. Então, le mois prochain. E aí o finir ali conjugado avec il, com a terminação de T. Uma observação também, l'université, né, esse L apóstrofe, por quê? Porque université começa com uma vogal, que aqui seria la, né, université é feminina, então seria il finit la université. Só que para não ter esse conflito de vogal, o francês coloca L apóstrofe. Voilà. Il finit. Fini. Il doit. Finir. Un exercício de français. Então, mesmo princípio aqui, il doit, já temos um verbo, então o próximo verbo no infinitivo, que é finir, né? Então, normalmente os verbos no infinitivo, a maioria deles terminam com R, né? R, IR, OIR, d'accord? Mas temos também as terminações com RE, né? Como apprendre, d'accord? Então, não é exatamente todos os verbos terminam em R, mas já pode ser um indicativo de que o verbo está no infinitivo. Que não tem conjugação que vai fazer o verbo terminar com R. Então, ele termina um negócio, né? Truc significa negócio. Il doit finir un exercice de français. Ele tem que terminar um exercício de francês. Onde você vai às 4h30? Alors, onde é a palavra où, né? Aqui a gente poderia tanto falar où tu vas, où vas-tu, tu vas où. Então, tem várias formas aqui da gente perguntar onde você vai. Como eu estou vendo aqui que é o tu que está com a letra maiúscula, ele deve vir primeiro. Então, consequentemente, Va où? tu vas où? Você vai onde, né? À et demi. 4h30. Então, tu vas où à 4h30, d'accord? E como eu falei, essa primeira parte poderia ser toda mexida, né? Então, où vas-tu, tu vas où tu vas. Então, essas são as formas que poderiam ser utilizadas aqui no começo para fazer essa pergunta. Une seconde, elle arrive. Une seconde, aqui mais uma vez a palavra seconde. Cuidado, apesar do som de G, é a letra C para poder escrever segundo. Então, um segundo, ela está chegando. Ela chega, né? Voilà. E voilà, terminamos aqui a aula de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir e compartilhar. Merci beaucoup et à bientôt!